Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos de 9 a 25. Atos, capítulo 8, versículos de 9 a 25. Ora, vivia há tempo na cidade um homem chamado Simão, o qual, praticando a magia, excitava a admiração do povo de Samaria e pretendia ser alguém importante. Todos, do menor ao maior, lhe davam atenção, dizendo: este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Davam-lhe atenção porque ele, por muito tempo, os fascinara com suas artes mágicas. Quando, porém, acreditaram em Filipe, que lhes anunciara a boa nova do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, homens e mulheres fizeram-se batizar. O próprio Simão também acreditou. E, tendo recebido o batismo, estava constantemente com Filipe, admirando-se ao observar os sinais e os grandes atos de poder que se realizavam. Os apóstolos, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria acolhera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então começaram a impor-lhes as mãos, e eles recebiam o Espírito Santo. Quando Simão viu que o Espírito era dado pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai também a mim este poder, para que receba o Espírito Santo todo aquele a quem eu impuser as mãos. Pedro, porém, replicou: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o poder de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor, para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai vós por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de dizer. Então, tendo dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, eles voltaram a Jerusalém, evangelizando muitos povoados dos samaritanos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós vemos um caso típico de uma pessoa que se converte, tem aquela primeira conversão e aí é batizado, né? Mas que traz do passado muitos resquícios das falsas doutrinas que vivia. E, gente, tem muita gente assim, hoje. Muita gente que viveu num ocultismo, que viveu na feitiçaria e em outras práticas que não são cristãs, né?
mexendo com invocação dos mortos e outras tantas coisas, pedras, cartas, que são outras religiões. E essas religiões são praticadas segundo os costumes delas. Mas uma vez que você crê no único e verdadeiro Salvador, que é Jesus Cristo, é necessário que você se purifique de tudo aquilo que você viveu antes em outra religião. Para ser um cristão de verdade, é necessário isso. Caso contrário, vai acontecer com você o que aconteceu com Simão. Simão, ele mexia com magia, com feitiçaria. Em outras épocas da história, ele seria chamado de bruxo. Em outras, seria chamado de mago, como é chamado aqui, Simão, o mago. Em outros lugares, regiões, seria chamado de feiticeiro. Bom, qualquer que seja essas realidades, era alguém que mexia com práticas ocultas, com palavras mágicas, praguejações ou outros tipos de oferenda para que se realizassem sinais e prodígios através dele. Algum nome, alguém ele invocava. Existiam feiticeiros que invocavam poderes da natureza. Então, misturava crenças de um povo com do outro, né? Crenças, por exemplo, greco-romanas, né? Dos deuses do Olimpo e outras. E era uma mistura, uma salada de crenças. Só que isso não é o cristianismo. Isso não é aquilo que quem é cristão acredita. E aquele homem vivia aquilo e ele era famoso na cidade, ele tinha tudo. Ele tinha as pessoas a seus pés, do menor ao maior, diz aqui o versículo 10. Lhe davam atenção dizendo, este homem é o poder de Deus, que se chama o Grande. Olha, ele tinha uma fama. Só que quando Filipe chegou lá e começou a anunciar o Cristo, as pessoas começaram a se converter, ser batizadas. Mas por que elas se convertiam? Por que elas batizadas? Porque elas viam sinais e prodígios e ouviam a pregação. Mas para Simão, ver aqueles sinais e prodígios era o máximo. E ele ficou encantado. Ele realmente acreditou em Jesus. Ele realmente se fez batizar. E não saía do lado de Filipe. Está descrito aqui. Ele caminhava junto ali. Por quê? Porque ele era alguém que queria mergulhar fundo naquela vida nova, cheia de sinais e prodígios. Estava encantado com o Evangelho, com o reino de Deus. Mas, sobretudo, encantado com sinais e prodígios. Quando Pedro e João chegaram lá, porque ficaram sabendo que a Samaria tinha aberto as portas para o Evangelho, eles começaram a impor as mãos, porque até então só os apóstolos assim faziam, para que se recebesse o dom do Espírito Santo. Eles começaram a impor as mãos, porque Filipe, que era diácono, ele não ousou fazer isso. Veja como é importante, né? Essa tradição da igreja, essa hierarquia. Ele fazia sinais, prodígios, gente era curada, demônio saía, mas ele não impunha as mãos para que recebessem o Espírito Santo. Curioso, né? E Pedro e João fizeram isso. E todo mundo ali foi batizado no Espírito Santo. Só que quando Simão viu isso, veio para fora aquilo que não estava curado no coração dele. Aquilo que precisava ser resgatado mais a fundo por Deus. E a sua conversão foi muito rápida, né? Ele vivia há muito tempo no ocultismo. Anos e anos vivendo na feitiçaria, bruxaria, magia, seja como for que se queira dizer, dependendo da cultura, da região, é a mesma coisa. Práticas ocultas. E Simão, uma vez convertido, queria viver o Evangelho, mas ele queria um dom que ele não podia ter.
e ele ofereceu dinheiro. Ele achou que podia receber o dom pagando, usando dinheiro. Olha, me dá esse dom, aqui, toma. Quanto você quer para eu receber esse dom também? Porque eu também quero impor as mãos e todo mundo receber o Espírito Santo. Será que ele tinha boa intenção nisso? Será que ele não ia pedir de volta? Será que não iria requerer algo para poder impor as mãos e o Espírito Santo ser comunicado? Ou não? Será que ele tinha uma intenção reta, boa, de que as pessoas fossem batizadas no Espírito Santo, mas ele queria continuar sendo protagonista? Queria continuar sendo aquele cara grande, conhecido na cidade, por realizar sinais e prodígios. E agora, entre aspas, né, do jeito certo, acreditando no poder de Jesus Cristo. Só que ele era um homem completamente confuso e muito, muito fora daquilo que é a verdade do Evangelho, da comunicação da graça de Deus, que é gratuita. No entanto, nós não sabemos aqui no relato, não dá para a gente ver os sentimentos, a gente não sabe como esse homem, Simão, chegou diante de Pedro para pedir isso, para propor: toma aqui, eu te dou, Pedro. Nossa, eu quero esse dom. Esse dom é bom. Esse negócio... Porque Pedro ficou irritadíssimo. E veja o que Pedro disse, versículo 20. Pedro, porém, replicou: pereça teu dinheiro. Foi uma ordem. Ele deu uma ordem. Gente, lembremos do que aconteceu com Ananias e Safira. Por menos, hein? Por menos. Veja como Deus foi misericordioso com Simão. Muito. Talvez por causa da situação onde ele estava. Ele veio de uma cultura muito diferente. De uma fé, de uma crença muito diferente. Quase, praticamente contrária à fé cristã. E agora, convertido, achava que os critérios de comunicação e de intimidade com aquele que é o doador dos dons era o mesmo que ele tinha com as feitiçarias que ele fazia, na base da troca do dinheiro. Não. O dom de Deus é gratuito e a nossa entrega também precisa ser gratuita para com Deus. Amor com amor, um se derramando no outro. E ele não sabia o que era isso. Talvez por isso Deus tenha tido grande misericórdia com ele. Por quê? Porque o que Pedro disse, meu Deus do céu. Veja que resposta. Pereça teu dinheiro, e tu com ele, porque julgaste poder comprar com o dinheiro o dom de Deus. Ou seja, foi uma determinação. Talvez Pedro, olhando para ele, pensasse assim: esse homem vai morrer agora. Pelo que ele falou, isso não tem desculpa. Gente, é quase que um pecado contra o Espírito Santo. Que comprar o dom de Deus. E ele diz mais: não terás parte nem herança neste ministério. Você nunca vai ser um ministro de Deus, porque teu coração não é reto diante de Deus. Mas vem a misericórdia, né? Nesta ordem também: arrepende-te, pois, dessa tua maldade e ora ao Senhor para que te possa ser perdoado neste pensamento do teu coração, pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Olha. E Simão respondeu: roga a Deus por mim, ao Senhor, para que não sobrevenha nada do que acabais de dizer. E aqui, em algumas traduções, está dizendo que ele não cessava, porque aqui na nota de rodapé diz, não cessava de chorar copiosamente. Ele se arrependeu duramente, verdadeiramente, do que ele tinha dito, porque ele viu que ele não sabia o que estava falando. Quando ele ouviu aquela sentença de Pedro, ele falou: não é isso que eu quero, não, me perdoe, por favor, eu não quero me perder. Como nós precisamos de cura. Como muitas vezes a gente que caminha com Deus, que se converteu, que encontrou Jesus, ainda tem muito daquilo que é da nossa vida velha. Como São Paulo diz, o homem velho
a mulher velha, do qual nós devemos nos despojar, para viver uma vida nova e sermos esses homens e mulheres novos. Como não lembrar do Padre Jonas, né? Homens e mulheres novos para um mundo novo. Mas como, além de viver na conversão diária, a gente precisa viver uma cura da nossa história, cura do nosso coração. E existem muitos livros de Deus que podem nos ajudar a isso, mas eu quero indicar um para você. Para você procurar na loja da Canção Nova. Curados para Amar, de Padre Jonas, do Monsenhor Jonas Abib. Curados para Amar. Ele é um livro pequenininho, fininho, mas, gente, poderoso. Claro, vai fazer efeito na sua vida se você se permitir curar por Deus. E eu digo isso porque muitas vezes a gente não se abre à cura e à restauração. Às vezes a gente evita, às vezes a gente escorrega, a gente finge. E aí Deus não tem como fazer. Não porque Ele não é capaz, mas porque a gente não quer. E Deus não vai curar profundamente o nosso coração se a gente não quiser de verdade. Se a gente fizer uma escolha diferente. Simão tinha escolhido por Deus, mas ele precisava escolher de uma maneira ainda mais profunda. E aprendeu isso, de maneira dura, mas aprendeu. Nós também sempre temos que escolher Deus um pouquinho mais e de maneira mais profunda. E assim a gente vai se aproximando mais do coração dele. Porque a conversão não foi só aquele marco importante na nossa vida lá atrás. É o hoje que a gente sustenta e aprofunda no relacionamento com ele. Vamos anotar no nosso diário. Promessas e ordens. Promessa, versículo 21. Não terás parte nem herança nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ele realizou essa promessa? Não, graças a Deus, né? Mas prometeu. E essa promessa, atenção, vale para aqueles que não têm um coração reto diante de Deus. Se você não tem um coração reto diante de Deus, se eu não tiver um coração reto diante de Deus, o que é esse coração reto? Verdade, sinceridade, pobreza, entender que Deus é Deus e eu sou só criatura, sou filho de Deus, sim, mas eu sou um homem. O que é um homem diante de Deus? Tem que guardar as devidas proporções o tempo todo. Isso é essencial nesse relacionamento entre nós e Deus. Se eu perco isso de vista, eu não tenho um coração reto diante de Deus. E aí, quem não tem esse coração reto diante de Deus, não tem parte nem herança no ministério. Ou seja, pode até seguir Jesus, olha, estou ali querendo, buscando, mas nunca vai ser de coração inteiro. Como que essa pessoa pode ser salva? Corre sério risco, né? Vive o tempo todo ali naquela corda bamba. Não dá. A gente precisa mudar, dar uma resposta diferente. E tem as ordens de Deus, versículos 20 e depois versículos 22 e 23, em que Pedro faz aquela sentença em que quem pensa, e aqui dá até para olhar, né? Poxa, poderia ter um princípio eterno, mas não, é uma ordem. Pereça, teu dinheiro e tu com ele. Por quê? Porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não se compra aquilo que Deus dá de graça. Não se suborna, não se barganha com Deus com dinheiro. Ah, mas alguém fez isso na igreja, fulano fez. Olha, a sentença é essa aqui, ó, pereça. Pereça. Se aconteceu mesmo, né? E muita gente fala, né? Na Idade Média, a igreja vendia indulgências. Para quem fez isso? Para quem viveu essa blasfêmia?
E aí falar igreja é muita coisa, né? Muita gente. E é algo que é contado e muito mal contado por muita gente. É necessário que se ouça a igreja nisso também. Os santos dessa época, que combateram as heresias e os maus cristãos da época, os maus católicos da época. Mas para quem fez, para quem viveu assim, que se sustentou assim, aqui está a sentença, gente. É o Papa original falando o que acontece com quem tenta comprar com dinheiro o poder de Deus. Perece. E fala, se arrepende, viu? Se arrependa, porque senão você estará perdido. Estará perdido. Então é muito sério. É muito sério. Né? Não confunda isso com a ajuda que você pode dar à igreja. Né? O padre faz uma campanha, fala, temos que construir um muro aqui, gente. Quem pode doar aí, ó? Faz um pix, hoje é normal, né? Aí você vai, ajuda, faz uma doação, uma oferta, né? O padre, agradecido, um dia vai lá na sua casa. Isso aí é comunhão da paróquia, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, né? É outro uso do dinheiro, o uso do dinheiro para o bem, que você, com seus bens, ajuda, né? É diferente de, olha, você vai me servir aqui, você vai fazer tal coisa para mim sempre e eu te pago por isso. Aí é outra história. Já está fora da graça de Deus. Bom, avançamos, né, no horário. Mas anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. É muito importante que você ajude a evangelizar. Né? Nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, em que a igreja sai para evangelizar. Quando ela é perseguida, aí ela vai evangelizar em outro lugar. Ela não para de evangelizar. Então, também nós não vamos parar. Se você está experimentando uma graça de Deus, a companhia de Jesus, e esse é o objetivo do Diário Espiritual, desse método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib, por que não publicar isso para mais gente e fazer com que outras pessoas também se encontrem com esse método? Traz ela assim, ó, pela mão, né? Faz um trabalho de evangelizador, não só envia, não. Fala assim, olha, você quer saber por que eu te enviei esse link? Porque eu estou fazendo um estudo bíblico todos os dias e estou me encontrando com Jesus. A minha vida está mudando. Está mudando sua vida? Coloca aqui nos comentários, né? Talvez essa pessoa que você chamou vai se encontrar com o testemunho de tantas outras pessoas que também estão fazendo o estudo bíblico, o método do Padre Jonas, a Bíblia no meu dia a dia, e assim estão mudando de vida. E aí, talvez nesse testemunho que a vida dessa pessoa que você chamou também pode mudar. Que tal? Bom, esse é o desafio para nós que estamos aqui vivendo essa graça juntos. Na descrição do vídeo tem tudo o que você precisa para aprender a fazer o método, tá bom? E começar para valer. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.